Graças a paz, irmãos. Boa noite a todos. Maravilhoso poder estar aqui mais uma vez. Agora com menos frequência, né? Estamos ali trabalhando na primeira igreja presbiteriana de Abreu e Lima de forma mais intensiva e também durante a semana, nos pequenos grupos, durante as programações semanais e aos domingos pela manhã, que são os nossos cultos lá na primeira igreja presbiteriana de Abreu e Lima. E deixo o convite também para os irmãos, para que possam estar lá conosco, possa dedicar um domingo para poder se deslocar até Abreu e Lima e ver o que Deus tem feito lá no nosso meio. Estamos muito felizes. No dia de hoje, para os irmãos que puderam acompanhar aí no grupo, nós tivemos 2 batismos, né? Então, ficamos muito felizes de a congregação plantada em tão pouco tempo e nós já podermos desprover de batismos. E tudo isso significa muito, porque agora no mês de março nós fizemos 3 anos que iniciamos de forma mais direta, né, o projeto de plantação por meio do oásis da cidade. E nós então ficamos felizes de poder ver como Deus tem feito em Abreu e Lima e tem feito principalmente nas nossas vidas e através das nossas vidas. E nessa noite eu gostaria que você pudesse abrir sua Bíblia em João, o livro de João, capítulo 20, a partir do versículo 19, nós vamos lê-lo até o versículo 23. A você que está em casa, que você possa, em nome de Jesus, também ser abençoado. Mando também um abraço para a minha família lá em Fortaleza, que está acompanhando. Minha mãe está na igreja dela, mas sempre que ela chega da igreja, ela chega mais ou menos nesse horário, ela já entra na live ao vivo e assiste toda a vida. Aí ela fica, quem foi que foi pregar hoje? Eu não conheço aquela pessoa não, toda a vida ela manda uma mensagem. E aí eu quero mandar um abraço para o meu irmão também, meu irmão, minha cunhada, o Bruno, a Carol e a minha sobrinha, que é a Maria, né, que nasceu há pouquinho tempo, tá com menos de 2 meses, e é uma bênção em nossas vidas. Estamos muito felizes de poder tê-la conosco. Irmãos, o tema da pregação de hoje é a verdadeira Páscoa. Nós estamos num período, no início deste mês, que nós passamos pela Páscoa, né? Por um período festivo. Para alguns é um período de comer só peixe, né? Deixar de comer carne. Para outros é o período de aproveitar ali as lojas americanas e comprar um monte de caixa de chocolate. E então, para muitas pessoas, nós vemos que a verdadeira identidade do que é a Páscoa fica muito aquém, inclusive até mesmo sobre as outras festas, as outras festividades anuais, festividades cristãs, festividades familiares, elas também ficam muito aquém e além do que eles realmente significam e significaram em outro tempo. Nós, aqui mesmo hoje, nós podemos ver antes da ceia do Senhor, o pastor falou de uma forma bem direta e bem profunda a respeito do significado da ceia do Senhor. E nós sabemos que no Antigo Testamento este momento da Páscoa ele foi instituído por Deus para que o povo pudesse não só apenas lembrar, né, de uma forma como um memorial, mas também louvar e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez, livrando o povo ali do Egito, livrando o povo da grande praga que foi um grande assolamento sobre o Egito, que foi a praga de ter todos os seus primogênitos mortos. E os primogênitos do povo hebreu, eles foram então guardados, eles não passaram por esta assolação, porque assim o Senhor então deu este livramento a eles. E aí em Êxodo capítulo 12 nós vemos ali a instituição da festa da Páscoa para o povo judeu. No Novo Testamento nós vamos ver que Jesus, de forma bem clara, inclusive nós estamos passando lá na primeira igreja, nós estamos tendo a exposição de forma continuada do Evangelho de Lucas, e nós vimos no último domingo, no domingo passado, nós vimos a família de Jesus levando Jesus para o momento da Páscoa,
junto com Jesus e toda a sua família, né? No caso José e Maria, nós vemos outros momentos também nos evangelhos em que Jesus e a sua família, e que muitas vezes também os judeus estavam vivenciando esse momento da Páscoa. Mas nós temos, principalmente no texto de 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo, ele declarando, dizendo que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então nós entendemos hoje de que a nossa Páscoa, assim como para o povo judeu, a Páscoa para eles, representava um momento em que foi dada a direção que eles deveriam matar cordeiros e aspergir o sangue desse cordeiro sobre as suas casas, sobre os umbrais das suas casas, para poderem receber o livramento, para poder receberem a salvação dos seus filhos. Nós também temos Cristo como esse nosso cordeiro que foi sacrificado e que o seu sangue foi derramado por todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, e assim nós temos a liberdade, assim nós temos a salvação do Senhor para nós e para a nossa casa, crendo Deus. E assim nós entendemos então que a ceia do Senhor passa a ser o nosso momento pascal. Por isso que a igreja, na história da igreja, nós podemos analisar e ver que a igreja, ela praticava a ceia do Senhor todos os domingos. Depois de um certo momento, nós vemos que a ceia passou a ser praticada nessa forma como nós praticamos na nossa igreja, uma vez por mês, mas que a celebração da ceia, ela é a nossa Páscoa. Então a grande verdade é que o próprio Senhor, no momento ali da Páscoa, ele na última ceia, ele reparte o pão e o vinho, e assim ele declara que nós fizéssemos isso em memória dele até que ele venha. Jesus é a nossa Páscoa. Mas o que eu gostaria, e o que o autor aqui do livro de João, nessa passagem, o que ele gostaria de falar e tratar de forma mais clara a respeito deste momento? Aqui nós vemos a descrição neste texto, e eu gostaria de iniciar essa leitura como diz aqui a partir do versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Eu gostaria que nós repetíssemos de forma uníssona o versículo 21. Amém? Vamos lá? Disse-lhes Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ter a tua palavra em nossa língua materna. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos compartilhá-la, Senhor Deus, de forma livre, Senhor Deus. E nós hoje, livres do pecado, livres de uma vida vivida para si próprio, nós caminhamos por meio dela, Senhor, buscando nos encontrar, Senhor, sermos transformados à tua santa e maravilhosa imagem, andando contigo e sendo perfeitos, Senhor Deus, assim como tu és. Mas quão distante nós estamos, Senhor Deus, dessa realidade muitas vezes. Então pedimos, Senhor Deus, que por meio da pregação do Teu Evangelho, do compartilhar da Tua Palavra, por meio da ação do Espírito Santo, que Tu possa mudar o nosso coração e nossa mente,
Em nome de Jesus, é o que nós clamamos e já te agradecemos. Amém. Irmãos, nós vemos aqui, então, no versículo 19, este dia, este momento, era o momento do terceiro dia. O terceiro dia a partir de quê? O terceiro dia a partir da morte de Jesus. Aquele foi o dia que logo no raiar do sol, nos primeiros horários daquele dia, algumas mulheres, elas já foram até o túmulo e chegando lá não mais encontraram Jesus. Ali elas recebem um anúncio de um anjo, aonde diz que não mais está entre os mortos quem elas procuravam. Elas retornam, os apóstolos ali, Pedro e João vão até o túmulo também, testificam dessa verdade. E ali voltam com a bênção de declarar que o corpo de Jesus já não mais estava ali. Mas nós podemos ver aqui, irmãos, que eles estavam reunidos dentro de uma casa, de portas fechadas. Nós vemos aqui trancadas as portas, né? Essa palavra aqui, ela na tradução NAA, ela traz de uma forma bem mais direta, né? Quando ela declara de que as portas estavam trancadas, mas existe um propósito de eles estarem com as portas trancadas. Eles estavam com as portas trancadas por causa do medo dos judeus. A perseguição que desde aquele primeiro momento já era imputada sobre os apóstolos, sobre a igreja do Senhor. E ali com medo, então, eles se reúnem. Mas nós muitas vezes podemos olhar para isso e pensar, além de eles deixarem Jesus sozinho no momento da crucificação, tirando o apóstolo João, eles ali então estão reunidos com medo dos homens, dos judeus. Irmãos, nós não devemos imputar sobre eles um peso maior do que o próprio Jesus não colocou. Qual foi a atitude de Jesus quando a palavra aqui declara de forma bem clara de que ele pôs-se no meio deles? Eles estavam ali, de repente Jesus vem e se coloca no meio deles, mas ele traz uma declaração. E a declaração não foi a declaração de um Deus irado contra aqueles que declararam amor a si e logo após o deixaram para morrerem sozinhos. Não era a declaração que talvez nós pudéssemos encontrar em qualquer outro Deus com D minúsculo, de qualquer outra religião, que iria ali então trazer um juízo mau contra os seus. Qual é a declaração na parte final do primeiro versículo 19 que Jesus deixa para eles? Ele diz: paz seja convosco. Irmãos, isso é maravilhoso. É maravilhoso ver que Jesus, ele se importa sim. Ele se importa com a nossa obediência, ele se importa com o nosso posicionamento diante do chamado que ele nos deu, mas ele também se importa conosco, com o nosso coração, com nossa mente. Os discípulos ali, irmãos, eles estavam reunidos, e isso mostra também que mesmo em meio ao medo, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio à dor de poder ter caminhado com o seu Senhor, e em determinado momento o seu Senhor é retirado do meio deles, em determinado momento o seu Senhor então ali é flagelado, e é crucificado como o pior dos piores. Eles estavam em um estado, irmãos, que nós não podemos compreender de forma tão profunda. E quando Jesus aparece no meio deles e declara: paz seja convosco, naquele momento nós temos que entender que eles também estavam tendo uma atitude de coragem, porque eles estavam reunidos. Isso significa muito para nós, irmãos. No versículo 20, então, a partir daí, nós vemos que, e dizendo isto, Jesus mostra as mãos
E Jesus mostra o seu lado, ele mostra as suas feridas, ele mostra as cicatrizes que foram feitas por eles, para que eles pudessem receber a liberdade. No livro de Lucas, nesta mesma passagem, nós vemos no Lucas 24, do 36 ao 43, nós vemos que Jesus ali também não só mostrou as mãos, mas ele fala que Jesus mostra também os pés. Jesus mostra a sua obra completa na cruz. Mas Jesus mostra algo que ninguém mais poderia mostrar, porque a palavra diz em Mateus capítulo 17, de que quando Jesus ali, ele morre na cruz, ele se entrega. Muitos dos santos que já estavam mortos ressuscitaram naquele momento. Talvez alguns deles também morreram por crucificação. E Jesus mostra: olha, eu não sou mais um. Eu sou aquele que ressuscitou para poder fazer com que todo aquele que me creia possa ressuscitar para a eternidade comigo. Ele mostra o seu lado, que foi perfurado para que nós pudéssemos ser sarados por completo. Nós temos que entender, irmãos, ali que ele demonstra a manifestação da ressurreição para os discípulos. Mas Cristo, ele não ressuscitou tanto por sua própria causa, mas ele ressuscitou por nós. A ressurreição não era para que ele pudesse ser achado no Pai. A ressurreição é para que eu e você pudéssemos ser achados com ele em Deus. A ressurreição do Senhor não era por ele, não era para uma obra para poder cobri-lo, mas para cobrir todo aquele que nele crê e que receba o seu evangelho. A obra da ressurreição, em segundo lugar, contribui para que a nossa salvação, por meio de Cristo Jesus, glorifique a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. A glorificação de Deus é o ápice da vida de Cristo. E ali então a palavra demonstra de que os discípulos se alegraram sobremaneira, de poder olhar. Imagina a euforia, irmãos, imagina a grande montanha russa de emoções, de eles estarem ali reunidos, com medo de poder serem descobertos, e poderem serem presos ali, e passarem talvez a mesma coisa que Jesus passou. Mas então de repente Jesus aparece, mostra que realmente ele ressuscitou, e isso demonstra que ele é o Cristo. E imagina então a alegria explosiva no coração de cada um daqueles discípulos. Que discípulos, irmãos? Certamente os apóstolos menos Judas, e seguindo a leitura para a próxima perícope, menos também Tomé. Tomé não estava no meio deles. Jesus apareceu, mas isso é tão maravilhoso, isso é uma outra pregação, né, para um outro momento. Mas Jesus é tão maravilhoso que Jesus, ele volta a aparecer novamente, e ele vai diretamente até Tomé. Ele não deixa ninguém para trás. O reino de Deus não deixa ninguém para trás. Ninguém é desprezado pelo Senhor, nem o menor, nem o maior, ou que pareça maior aos olhos humanos. Ninguém é desprezado pelo Senhor. Porque quando ele se humilhou por certo tempo, isso não subtrai nada da sua majestade. Mas agora, visto que as feridas das quais estamos falando servem para confirmar a convicção deles de que ele ressuscitou, mas em nada eles diminuem a sua glória. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Aquele que foi abandonado até mesmo pelos seus,
Ele não só diz, a paz esteja com vocês, e agora literalmente a paz pode estar com vocês, porque eu me entreguei como sacrifício, como cordeiro pascal, para que vocês pudessem ter paz com Deus. Então agora de verdade vocês podem declarar, a paz seja convosco, a paz está conosco. Ali, irmãos, nós vemos ainda mais uma atitude de Jesus, que não só declara esta paz, mas mostra as marcas, como se, mesmo que vocês sejam tão pequenos e fracos, para que eu me manifestando e eu declarando esta paz, vocês ouvindo a minha voz, eu ainda mostro. Se vocês precisam ver minhas marcas, está aqui. Elas estão aqui para que vocês possam ver. Eu acho maravilhoso um texto de um teólogo que, quando ele diz que nos céus, e eu passei uma situação com um amigo, eu tenho um amigo que ele passou por um acidente de moto, aonde ele perdeu 15 centímetros da perna, perdeu o movimento da perna esquerda, e ele era um cara muito saudável. Nós fizemos missões juntos, nós plantamos base missionária, plantamos igrejas juntos, e hoje ele convive com essas dores. E quando o primeiro filho dele nasceu, nós estávamos conversando e ele falou assim para mim: Felipe, uma das minhas maiores dores é não poder pegar o meu filho no braço e brincar com ele. E quando ele falou isso, meu coração se encheu de dor, e eu fiquei ali, não queria chorar na frente dele, mas Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu falei assim para ele: meu irmão, a grande maravilha é entender que nos céus o único que terá marcas é o nosso Senhor Jesus. Nós não teremos as marcas das dores, porque já não haverá pranto nem dor, mas Ele carregará, porque mostrará para a eternidade de que Ele venceu a morte. E até nisso Jesus foi vencedor. Ninguém teve uma morte mais pior e mais dolorosa do que o nosso Senhor. Até na forma de morrer, Ele foi vencedor. É por isso que a palavra em Apocalipse declara de que Ele sai vencendo para vencer. É por isso, irmãos, que nós entendemos de que ninguém pode ser perdido das mãos deste Senhor, porque Ele vence sempre. Não existe duelo contra o mal e Jesus. Ele já saiu vencendo para vencer. Jesus é o vencedor de Deus. A palavra também continua dizendo, irmãos, o versículo 21, e este é o versículo que encabeça de forma mais incisiva este texto. Porque a partir deste momento, desses atos, então Jesus ele declara mais uma vez. Olha só que curioso no versículo 21. A palavra diz: disse, pois, mais uma vez Jesus: paz seja convosco. Por que Jesus repete mais uma vez essa declaração? Uma das questões é porque Jesus ele queria dar uma ênfase maior para aquilo que ele iria declarar e estava declarando para os discípulos. Uma outra questão também é que Jesus estava ali fazendo a saudação de uma forma que trouxesse a importância efetiva do que é a paz de Cristo com os discípulos, a paz de Cristo com aqueles que são chamados para si e que são chamados para servi-lo. A partir desta declaração, então, ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmãos, a atitude de Jesus no momento da Páscoa foi declarar para os discípulos: a paz esteja com vocês. E a realidade desta paz é: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como o Pai me enviou. Que palavras, irmãos.
Com estas palavras, Cristo, ele quis dizer que ele instala o ofício para o qual previamente designaria aqueles discípulos, os apóstolos. Aliás, eles já haviam sido enviados para a Judeia, mas naquele momento era um envio, como que emitir um mandamento. O que é que Jesus diz para que eles pudessem fazer? Vão e diga a todos o que está acontecendo. Diga que os coxos andam, digam que os endemoniados são libertos, diga que o cego volta a ver, diga que o reino de Deus está sendo instalado. Mas neste momento é diferente. Agora eles não mais iam apenas como alguém que queria estar emitindo um mandamento, apenas como um arauto, mas agora eles iriam com um chamado supremo do Mestre, dizendo: aqueles a quem vós ouvir, aqueles a quem lhes receber, eles estarão recebendo a mim. A partir daquele momento, então, Jesus declara: como o Pai me enviou, eu vos envio. Como o reverendo Diego mesmo falou aqui, a obra plena de Deus é feita por meio da unidade da Trindade. Jesus e o Espírito Santo estavam com Deus Pai desde o princípio, criando todas as coisas. E a missão de Deus, ela é feita de forma trina. E nós somos chamados então para poder agora sermos ordenados a sermos embaixadores para estabelecer o reino de Deus no mundo. Aqui, irmãos, nós vemos o quanto é a verdadeira Páscoa, que é a vida de Cristo, é significada para nós por meio de uma ordem. O que nós chamamos e ouvimos falar muito a respeito de a grande comissão. A grande comissão, irmãos, para aqueles que foram chamados pelo Senhor e que foram instituídos por meio do Espírito Santo para este chamado, a grande comissão, ela não é uma grande opção. Nós não temos a opção de participarmos ou não deste chamado. Ele é uma ordem imperativa. Jesus não disse: no momento em que vocês quiserem, vocês vão poder ser enviados como o Pai me enviou. Jesus só apareceu para eles e disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, porque vocês são meus. E agora vocês serão meus embaixadores. Irmãos, muitas vezes nós reformados, nós calvinistas, entendemos que não existe uma participação integral nossa, nem de forma participativa para a nossa salvação. Nós vemos isso muito claro, inclusive com um dos grandes percussores da fé, um dos grandes intérpretes da fé, que é o apóstolo Paulo. Jesus não chegou e apareceu no caminho de Damasco perguntando: Paulo, Paulo, você vai querer me seguir? Jesus aparece para ele e declara: Paulo, porque me persegues, mas agora você saberá o que é viver pela minha vida, o que é viver pelo meu chamado, o que é ser chamado por mim, o que é ser escolhido por Deus. Irmãos, não há escolha neste chamado. A palavra então diz no versículo 22: e soprou sobre eles, havendo dito isto, soprou-lhes e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ele soprou sobre eles e ele deu uma forma demonstrativa daquilo que aconteceria, que nós vimos em Atos 2, e ali declara Pedro: o que acontece aqui era o que estava escrito pelo profeta Joel, e a partir daquele dia ali, que aconteceria 50 dias a partir do dia deste momento em que Jesus estava com os discípulos, que era chamado
a partir do momento da Páscoa. E ali então no dia de Pentecostes, que era a festa dos 50 dias após a Páscoa, então desce sobre todos os discípulos e sobre todos aqueles que o Senhor quis o Espírito Santo ali, e eles então foram plenos do Espírito de Deus. Mas aqui então Jesus ele faz uma forma significativa, este sopro. Irmãos, isso nos demonstra que nenhum dos filhos dos homens é qualificado para desempenhar um ofício tão difícil. E por isso Cristo prepara os apóstolos para o mesmo papel, pela graça do seu Espírito. E de fato, governar a igreja de Deus, irmãos, levar a embaixada da salvação eterna, erigir o reino de Deus na terra e elevar seres humanos até o céu, é uma tarefa que está além de qualquer capacidade humana. Ninguém é capaz, nem o melhor orador, nem o mais atenaz teólogo. Ninguém por si próprio, nem por suas próprias capacidades, consegue ser o mínimo possível, carregar este grande ministério. Portanto, nós não devemos ficar surpresos se jamais se achou um homem qualificado, se o mesmo não for primeiro inspirado pelo Espírito Santo. Pois ninguém pode falar sequer uma palavra concernente a Cristo, a menos que o Espírito guie a sua língua. Está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Certo dia, irmãos, por algum tempo, passei 3 anos trabalhando no contexto de zona de prostituição em Fortaleza, que naquele momento era a segunda cidade do mundo com o maior número de tráfico humano e prostituição. E eu me lembro de um dia em que nós descíamos 11 horas da noite para poder pregar o evangelho no meio da zona de prostituição da beira-mar de Fortaleza. E ficávamos até 4, 5 horas da manhã, 2 vezes por semana, às vezes 3. E um desses dias eu estava descendo para poder pregar o evangelho naquele local, e Deus fala comigo ao meu coração: o que você está indo fazer? Eu disse: Senhor, eu estou indo pregar o evangelho para que as pessoas possam ser alcançadas. E Deus diz: não, meu filho, porque quando você faz isso, você muitas vezes vai com um intuito, como uma qualificação pessoal sua, ou pela imposição que é dada pelo seu chamado por ser missionário, mas não é isso. Nós temos que entender, irmãos, de que quando nós vamos levar o evangelho, o próprio Jesus já está lá, cumprindo a missão. Os missionários não são enviados como se fosse vá pelo Senhor. A verdade é que os missionários, eles são enviados, mas o Senhor está dizendo: vem, porque eu já estou aqui fazendo a missão. Quantos missionários, irmãos, nas montanhas mais altas, 4, 5 mil metros de altura no Nepal, chegam em comunidades tribais, lá em cima das montanhas, que antes nos papéis, nos estudos feitos por 2, 3, 4 anos, lá estava descrito: é um povo não alcançado. E eles chegam lá naquele local e de repente eles encontram uma comunidade adorando a Jesus. E eles perguntam: quem vieram aqui antes de nós? E eles disseram: foi um homem chamado Jesus. E ao ir embora, ele disse que enviaria os seus amigos para continuar aquilo que ele começou aqui. Às vezes falta-nos tato para entender que Jesus está vivo. Ele não ressurgiu aqui no meio dos discípulos como uma alma vivente, como um espírito que caminhava moribundo. Ele ressurgiu em carne. Ele mostrou as feridas e disse: olha, veja. Para Tomé ele disse: se preciso, toque. Irmãos, Ele sopra sobre nós, Ele qualifica a cada um de nós.
E não precisa que você seja pastor, ou missionário, ou presbítero, ou diácono. Preciso que você tenha o Espírito Santo de Deus. É Ele quem te capacita. No versículo 23, então, ele chega e diz: o principal desígnio da proclamação do Evangelho é para que os homens sejam reconciliados com Deus. Olha só a declaração que é dita no versículo 23. Se alguns perdoardes os pecados, serão perdoados, e se lhe retiverdes, serão retidos. Infelizmente esse ensino, ele vem sendo debatido muito, foi muito debatido, principalmente ali nos primeiros no terceiro século, quarto século, e inconsequente ali na igreja da Idade Média, através da questão do ofício papal, como que eles entendessem que eles tinham a mesma função de Jesus de soprar sobre aqueles que eram consagrados, de forma errada, e também entendiam que eles obtinham também porque eles caminhavam como seguindo o chamado dos apóstolos, eles também podiam dizer quem eram perdoados e quem não eram perdoados. Irmãos, não tem nada a ver com isso. O que este versículo fala é o seguinte, de que quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos ali estendendo o perdão do Senhor para os perdidos. E aqui também demonstra que quando nós retemos o Evangelho, nós ali estamos fazendo com que aquelas pessoas possam estar distantes de receber o Evangelho da paz de Deus com o homem. Nós temos que entender algo, irmãos, que possivelmente um dos maiores pecados que a igreja vivencia é o pecado da omissão. Omitimos as verdades de Deus para os perdidos, às vezes dentro da nossa própria casa, às vezes na nossa vizinhança. Uma das coisas mais terríveis é nós olharmos para a realidade do mundo de hoje. Eu ainda peguei um pouquinho dessa época, que no finzinho da tarde, comecinho da noite, ali as famílias se reuniam nas calçadas para conversarem entre si, os vizinhos. Onde você vê essa realidade hoje? Pelo contrário, as pessoas hoje cerram suas portas, fecham suas portas muitas vezes como os mesmos sentimentos dos apóstolos, com medo da realidade do mundo lá fora. Mas a palavra declara, Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, o próprio Jesus diz que a igreja do Senhor, ela não será vencida e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está de portas fechadas, tentando impedir o avanço da igreja, é o inferno e não o contrário, irmãos. Como cristãos, nós somos impedidos de eximir que nossas vidas possam ser um ponto de contato com as pessoas. Nossas casas, elas devem ser sumariamente um ponto de contato dos nossos vizinhos com Deus. Muitas vezes a igreja quer avançar, inclusive, em criar mais pequenos grupos, em lugares estratégicos, e nós fechamos nossas casas. Não, vai dar muito trabalho, meu Deus, eu vou ter que comprar bolo, refrigerante, eu vou ter que dormir mais tarde durante mais um dia na semana, eu acordo todo dia muito cedo. Omitimos e nos omitimos daquilo que o Senhor nos chamou. Eu quero finalizar, irmãos, com algumas aplicações. A primeira aplicação vem a respeito da atitude dos discípulos que, mesmo em meio ao medo, mesmo em meio ao caos e mesmo em meio à dor, se reúnem ali naquela casa. Fecham as portas, sim, mas se reúnem naquela casa. Aquilo também foi uma atitude de coragem e demonstra algo, que o lugar para se vencer o medo, a dor, a desesperança é em meio à comunidade, é na comunhão dos santos. Quando nós nos dispersamos por nossas próprias questões, por nosso próprio coração, pelas fraquezas da nossa carne, cedendo ao medo,
nós entramos num lugar muito perigoso, irmãos. E nós ficamos muito frágeis para os ataques do inimigo. Nós ficamos muito frágeis para poder abraçar o nosso canto, o nosso lugar ali de conforto. E nós ficamos muito frágeis também para poder que a apostasia nos abrace e nos agarre. Nós devemos observar o que a palavra diz em Efésios capítulo 3, versículo 8. A palavra diz o seguinte, Paulo falando à igreja em Efésios: a mim, o menor de todos os santos, foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação desse mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas, e isso para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades nas regiões celestiais. Efésios capítulo 3, do versículo 8 ao 10. 3 coisas incríveis nós encontramos aqui, irmãos. Primeiro, nós fomos chamados para anunciar, pregar o evangelho. Mas nós fomos chamados também para manifestar este evangelho. E pregar o evangelho, irmãos, não é apenas chegar em um lugar e poder gritar aos 4 ventos aquilo que a palavra diz, aquilo que o Senhor está falando, mas nós devemos nos dispor a nos relacionar com as pessoas. Paulo diz lá em Gálatas capítulo 1, de que ele se esforça o máximo para poder fazer com que aqueles irmãos da igreja da Galácia pudessem ser encontrados como filhos maduros. Isso está relacionado a discipulado, isso está relacionado à comunhão. Nós nunca poderemos manifestar o Senhor se nós não nos dispormos a nos relacionar. Mas como me relacionarei com aquele que o Senhor coloca na minha frente, se nem dentro da igreja nós nos relacionamos, irmãos? Temos um coração e uma mente facciosa, dúbia. Por que o irmão, uma vez eu cheguei para um irmão e perguntei assim, como é que você, essa era uma irmã, eu perguntei assim, como é que você está? Ela estava noiva, indo para o casamento. Como é que está o noivado? Como é que está chegando aí no casamento? Se precisar de qualquer coisa, fala comigo, fala com Joana. A gente pode sentar, pode conversar, pode orar. Depois, umas 2 ou 3 vezes, ela veio perguntar para Joana, o que é que está acontecendo? Tá tudo... Por que vocês vieram perguntar se está tudo bem comigo e com o meu noivado? E eu disse, nossa, o que é isso, irmãos? Sabe, aquele senso de que a minha vida é minha. Sim, Deus dá a responsabilidade da sua vida para você, mas você não jamais vive ela só, você é a igreja. Paremos de entender, de querer viver esta vida para si mesmo, como se fosse, o Senhor me deu a capacidade de viver para mim. Não, é uma bênção, irmãos, ter a pessoa que está ao seu lado. É uma bênção ter presbíteros, ter discipuladores, ter pastor, um pastor que prega a palavra, bíblico, que muitas vezes a gente tem que dizer, pare um pouco, pelo amor de Deus, vamos, vá descansar. E isso não se encontra em muito lugar, irmão. Agradeça. Keith Green, um grande homem de Deus que já faleceu, que era ministro de louvor, uma vez ele escreveu um louvor que o nome é Quem se Importa? E neste louvor ele diz assim, Deus, Ele leva pessoas à sua porta, você abre a porta, olha para a pessoa e diz, vá em paz, Deus te abençoe. Deus manda a pessoa para nossas portas, irmãos, e muitas vezes a gente só estende a mão e diz, vá em paz, Deus te abençoe. Quão louco é pensar que nós chegamos diante dos necessitados da palavra, quebrados, e nós olhamos e muitas vezes oramos e dizemos, Senhor, manda alguém lá, Senhor, para cuidar dessa pessoa. Enquanto Jesus está orando e dizendo, oh meu Senhor, oh Deus, olha só esse filho, ele não obedece, é ele quem deveria ir lá.
Ele é a resposta da sua própria oração. Jesus se importa com a nossa obediência e com a nossa vocação, mas Ele também se importa conosco, irmãos. Os discípulos o abandonaram, mas Jesus nunca os abandonou. Ele não te abandona e não te abandonará. Ele se importa também como você está cumprindo a missão. Não é só um trabalho, você não é só um trabalhador, irmão. Você não é um trabalhador, você é filho de Deus. Aqui nós temos pastores, nós temos presbíteros, nós temos missionários, mas eu vou dizer uma coisa para você, irmãos: nada é maior do que ser chamado filho de Deus. E não precisa de nada mais do que isso para que você possa cumprir aquilo que Jesus te enviou para cumprir. João capítulo 6, nós vemos os fariseus perguntando para Jesus: por que tu faz todas essas coisas? A resposta de Jesus foi: eu faço aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Jesus atribui às suas atitudes a sua identidade de ser filho de Deus, e Ele nos fez filhos de Deus, amém, irmãos? Você é filho de Deus? Ele te reconciliou com o Pai, com Deus, por meio da sua glória, para a sua salvação, mas também para a salvação dos homens. Jesus, quando Ele fala, Ele pensa naqueles que viriam, mas Ele quer encorajar os apóstolos, Ele quer encorajar a mim e a você como igreja, porque Ele se importa com os comissionados, como se importa com aqueles que receberão o Evangelho por meio deles. O comissionamento dos discípulos demonstra que os seguidores de Jesus, eles são atraídos para a unidade da missão da Trindade. Nós somos atraídos, arrancados da nossa própria vida, na vida dada somente para nós, para viver em obediência ao Senhor. E Ele sopra sobre nós. Este mesmo sopro é a mesma estrutura do texto de Gênesis 2:7, quando a palavra diz ali que depois que Deus formou o homem, então Ele sopra em suas narinas e faz o homem ser um ser vivente. Do pó Ele levanta este homem. O sopro então que Ele dá em Ezequiel capítulo 37, e faz dos ossos sequíssimos se tornarem um grande exército. Novamente Ele sopra ali sobre a sua igreja. E nesta passagem aqui, este sopro de Jesus, Ele estabelece uma nova comunidade, a comunidade de Cristo, na expectativa do derramamento do Espírito após a sua ascensão. Irmãos, é tão maravilhoso nós olharmos e vermos algo. Nós vermos que o Senhor, quando Ele diz, a partir do momento que Ele aparece aos discípulos, Ele não diz: agora vocês corram para todos os cantos e façam de qualquer forma aquilo que eu lhes enviei. Não. A primeira coisa que o Senhor diz é: fiquem em unidade e descansem até que eu envie o Espírito Santo. Irmãos, como também em Lucas capítulo 24, nós vemos ali no caminho de Emaús, que é o meu texto preferido da Bíblia, nós vemos Jesus se encontrando com aqueles discípulos, e quando Jesus prega de si mesmo, a palavra diz, através de Moisés e dos profetas, ou seja, através das Escrituras, a primeira coisa que aqueles discípulos fizeram foi chamar Jesus para entrar e comer com eles, mesmo sem saber quem era Jesus. O que nós devemos entender é uma coisa, irmãos: o primeiro serviço que o Senhor nos capacita para servi-lo é servir a Ele mesmo de intimidade. Você tem servido Jesus de intimidade? Você tem servido Jesus de viver com Ele? Nós somos chamados para manifestar sempre a ressurreição do Senhor em nós. Irmãos, em que está baseado o valor da sua vida? Nós vemos estes homens e nós sabemos como cada um deles morreram. Nós vemos por meio da história grandes homens de Deus, missionários, e os seus clamores. Nós temos que entender, irmãos, que o Senhor, quando Ele nos chama para
seguir o seu chamado, a verdadeira Páscoa, que é ir como o Pai enviou a ele, ir também assim, porque ele nos envia. Isso quer dizer que o nosso coração tem que estar em Deus, em amor ao Senhor, mas isso vai gerar uma semente de algo no nosso coração, que é a paixão pelas almas, pelos perdidos. Nós não devemos somente ficar olhando para aqueles grandes da história. Seja um grande da história da vida de alguém. Eu me lembro passando sempre, cresci ali com Diego na esquina da minha casa, fumando maconha, ali entregue a uma vida pregressa, sem perspectiva nenhuma. E a partir do momento que eu entendi que Cristo me chamou para Ele mesmo ali, eu voltando um dia e olhei Diego mais uma vez na esquina, e aquilo mudou. A minha perspectiva sobre olhar o Diego sentado na esquina mudou. E a primeira coisa que eu fiz foi: Diego, existe algo mais para você, meu irmão. Jesus te chama para si. Isso, irmãos, foi em 2008. Diego hoje é missionário no sertão do Ceará. Seja um grande da história de alguém. Nós vemos na história o David Brainerd, o grande missionário que foi enviado para os índios de pele vermelha, ali no rio Delaware, que fica nos Estados Unidos. Ele declara, clamando a Deus, no seu diário, o diário de David Brainerd, eu indico grandemente para que você leia. Ele diz assim, na sua oração: Deus, eu me regozijo na minha necessidade de comer e de vestir, contanto que o Senhor me dê almas, eu viverei. John Knox, o grande reformador da Escócia, orava dizendo: Deus, dai-me as almas da Escócia, ou eu morrerei. O conde de Zerdorf, o grande missionário alemão, muito rico, e deu toda a sua riqueza para que o evangelho pudesse ser pregado em missões em vários lugares da Europa e em vários lugares do mundo. Ele clamava dizendo: Senhor, a ti eu entrego a minha esposa, a ti eu entrego os meus filhos, me dá almas, porque sem alcançar almas eu não posso viver. Qual é a meta da sua vida, meu irmão? Qual é a meta da sua vida? Nós não podemos impedir que as pessoas cheguem a Deus, eximindo-as da pregação do Evangelho. E eu finalizo aqui dizendo que todos nós somos chamados para poder sermos a imagem de Cristo. E no nosso chamado, irmãos, eu quero dizer: não tenha medo, porque quando Deus chama, Ele capacita, e quando Ele capacita, Ele envia, e quando Ele envia, Ele supre, e quando Ele supre, Ele respalda, pois é por meio do Espírito Santo e pelo poder da autoridade do Senhor que nós podemos vivê-lo, somente por meio dEle. Irmãos, desde 2010 eu me preparo para a missão que Deus tem me chamado. Ano após ano, servindo ao Senhor por onde Ele leva a mim e hoje minha família e meus filhos. É muito corajoso, cara. E morar no meio dos muçulmanos, podendo ter, não digo nem por ti, mas imagina ver teus filhos sendo mortos. Irmãos, eu venho entendendo que a grande verdade é que não é extrema coragem. Tem medo, tem pavor às vezes, tem hesitação, mas é uma coisa que nunca falta, é a verdade do Evangelho. É isso que move a paixão por Deus e por almas, é a verdade do Evangelho. Bob Peace, o grande pastor batista que criou a visão mundial, a maior missão do mundo com crianças, ele foi um dos guerrilheiros que estava na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e ele chega num local e ele vê uma casa de crianças, de acolhimento de crianças, toda destruída por bombas, e ali Deus fala ao seu coração, e ele faz a célebre oração que ficou muito conhecida: que o meu coração se mova pelo que move o coração de Deus.
O amor de Jesus é a coisa mais importante da sua vida. E a paixão por almas é o resultado dessa verdade, irmãos. A síntese desta perícope, deste texto, é esta: as testemunhas de Cristo proclamam e declaram, e capacitadas pelo Espírito vivem pela mensagem de sua própria proclamação. É Deus que efetivamente perdoa ou retém os pecados, não nós. Assim, o ministério cristão é uma continuação do ministério de Jesus por meio do dom do Espírito. A autoridade que Jesus exerce é repetida na vida dos seus discípulos. E eu finalizo, irmãos, dizendo para vocês: nada nesse mundo se compara ao ser tocado pela glória de Deus. Nada nesse mundo se compara ao ser mudado pela glória de Deus. Nada nesse mundo se compara ao ser usado pela glória de Deus. E nada nesse mundo se compara ao ser usado para a glória de Deus. Que o Senhor nos encontre, irmãos, que o Senhor nos encontre disponíveis. Ele não está em busca dos capacitados, até porque ninguém vai estar. Ele está em busca dos disponíveis. Até porque o maior fundamento da missão, irmãos, não é a salvação em si por si própria, mas é Deus glorificado entre todos os povos. O ponto máximo da igreja não é a missão, mas é aquele que comissiona a igreja. E é com ele que nós vivemos a missão, porque nós somos co-operadores. Quem opera a missão é a Trindade. Eu finalizo com uma pergunta retórica. Se Deus é um Deus missionário, que vem na sua missão desde o Gênesis, trazendo para nós a revelação da sua missão, que é levantar um povo para si, e ele então envia um filho missionário, que então vive plenamente esta missão, e logo após esta missão ressurge dentre os mortos, e assim diz: eu continuarei em missão, mas agora eu vos envio para poder cumprir essa missão, como o Pai me enviou. E este filho então envia um espírito missionário, que por meio deste espírito, Atos dos Apóstolos capítulo 2 declara, que ele nos faz testemunhas, martirias de si, de Cristo. E assim então eles constroem uma igreja, um corpo, para poder manifestar a missão de fazer Deus ser revelado entre todos os povos. Eu quero fazer a pergunta: e você? Onde você está nisso? Onde está o seu posicionamento? Onde sua vida está nisso? Eu lembro de Dr. Oswald Smith, em 1962, no momento missionário que aconteceu em Berlim, e ele declarou dizendo o seguinte: se o grande propósito de Deus é se revelar, se o grande propósito de Deus é alcançar o mundo inteiro em missões, e o desejo de Deus é que todo homem o conheça, e o grande propósito do Senhor é ser adorado entre todos os povos, e você não está interessado em evangelismo e missões, há uma grande probabilidade de você nunca ter nascido de novo. Analisemos nossa vida e nosso coração, irmãos, e cumpramos com todo o nosso entendimento e força aquilo que o Senhor nos chamou: anunciar o Evangelho e manifestar o seu reino nesta terra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.